Naquela manhã ensolarada, Ana segurava o bebê nos braços com um sorriso tímido. Mas seu coração estava longe de estar em paz. O recém-nascido, tão pequeno e indefeso, tinha a pele tão clara que parecia quase transparente. E aquilo não fazia sentido para ela, nem para o marido, Carlos. Eles, um casal negro, esperavam uma criança com traços parecidos, mas ali estava um menino com olhos claros e cabelos tão diferentes, que cortavam o silêncio da sala de parto como uma faca afiada. Carlos olhou fixamente, sem conseguir disfarçar o choque, enquanto Ana tentava conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Era impossível esconder aquela verdade que, até então, ela havia tentado manter em segredo. O bebê era a cópia exata do chefe dela, o homem com quem ela havia cometido um erro que mudaria para sempre suas vidas. Desde o início do casamento, Ana sempre soube que a relação com Carlos não era perfeita. O amor, embora presente, havia sido tingido por anos de rotina, desgaste e distâncias emocionais. O chefe, um homem carismático e influente, entrou em sua vida num momento de fragilidade, oferecendo atenção e consolo quando ela mais precisava. Um único encontro, uma única fraqueza, e o resto veio como uma avalanche silenciosa. Ela tentou esconder, tentou acreditar que aquilo jamais viria à tona. Mas o bebê, com sua pele clara e olhos brilhantes, entregou tudo, sem que uma palavra fosse dita. Enquanto os médicos cuidavam do recém-nascido, Ana sentia uma tempestade crescer dentro de si. A culpa, o medo, a vergonha, como conter a Carlos, como revelar que aquele pequeno ser, que deveriam celebrar como fruto do amor deles, era na verdade a marca de uma traição que ela jamais imaginou enfrentar. Ela sabia que a verdade não podia ser evitada, que cedo ou tarde tudo explodiria, e naquele quarto de hospital, entre suspiros e olhares perdidos, a vida dela, a de Carlos e do bebê começava a se transformar para sempre. A notícia da chegada do bebê já havia sido compartilhada com a família, com meus amigos, e a expectativa era todos esperavam um momento de alegria, uma celebração da união e do amor que até então parecia sólido. Mas Ana carregava dentro de si o segredo que poderia destruir tudo. E naquele instante, a máscara que usava começou a se romper. Ela precisava tomar uma decisão: confrontar a verdade, ou viver para sempre no engano. Carlos, mesmo abalado, tentava manter a compostura. Ele se perguntava por que algo naquela criança o desconcertava tanto. Por que o instinto dizia que algo não estava certo? A pele, tão clara, os olhos tão diferentes. Era como se a vida o desafiasse a encarar uma realidade que ele nunca imaginou existir em seu casamento. E naquele momento, sem saber ainda o que viria, ele sentiu que aquela criança era muito mais do que um bebê. Era a chave para um segredo que poderia arruinar a família que ele tanto amava. Enquanto isso, Ana se trancava em seus pensamentos. A lembrança daquele encontro furtivo com o chefe, a culpa crescente a cada dia, a dúvida sobre o futuro. Ela sabia que a mentira não poderia durar para sempre, mas ainda não tinha coragem para encarar o que viria. O bebê em seus braços era ao mesmo tempo a sua maior alegria e a sua maior dor. Essa história que você vai conhecer agora não é apenas sobre uma traição, mas sobre escolhas, perdão e o poder do amor que pode surgir mesmo nas situações. Meistaf, fique comigo até o fim, porque o que está por vir vai mexer com seu coração e sua esperança de uma vida melhor. Os dias após o nascimento foram uma mistura de felicidade aparente e angústia silenciosa para Ana e Carlos. Por fora, eles fingiam normalidade, mas por dentro cada olhar ao bebê trazia um peso insuportável. Carlos não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele menino, tão diferente dele, tão diferente de tudo que ele conhecia. Ele sentia um vazio crescente, uma desconfiança que não sabia como expressar. Ana, por sua vez, vivia entre o arrependimento e o medo constante de ser descoberta. Enquanto a família visitava o hospital, cumprimentando o casal e a criança, a sombra da dúvida crescia em Carlos. Ele começou a reparar em pequenos detalhes, o jeito do bebê sorrir, o tom da pele que não parecia ser de sua linhagem, os olhos claros que lembravam alguém que ele conhecia vagamente. Mas o que mais o inquietava era um sentimento profundo, uma intuição que o empurrava para buscar a verdade.
Ana, tentando manter o controle, evitava falar sobre o bebê e sobre o futuro. Sentia-se sozinha, mesmo rodeada por pessoas. Quando Carlos dormia, ela chorava baixinho, lembrando do único momento de fraqueza que tinha mudado tudo. O chefe dela, com seu sorriso sedutor e palavras doces, tinha invadido sua vida no momento em que o amor do marido parecia distante, e aquela escolha não podia ser desfeita. O silêncio do casal começou a se transformar em distância. Carlos buscava respostas, enquanto Ana tentava esconder o que sabia que não podia mais esconder. A tensão no ar era palpável. Cada conversa era um desafio. Cada olhar um julgamento silencioso. E então, um dia, tudo mudou. Carlos resolveu fazer um exame de DNA. Uma decisão difícil e dolorosa, movida por uma mistura de medo e necessidade de verdade. Ana tentou argumentar, chorar, pedir para que ele desistisse, mas a decisão já estava tomada. O teste seria a chave para revelar o que ninguém queria encarar. Enquanto aguardavam o resultado, a casa parecia um campo de batalha silencioso. Bebê, alheio a tudo, era o centro de uma tempestade emocional. Amigos e familiares começaram a perceber a tensão, o olhar distante de Carlos, o semblante abatido de Ana. Rumores começaram a circular, e a verdade ameaçava romper o véu de mentiras. Quando o resultado chegou, a dor foi inevitável. Carlos segurou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos não acreditavam no que liam. O bebê não era seu filho biológico. A confirmação da traição chegou com a força de um tsunami, destruindo sonhos e esperanças. Ana, diante da verdade irrefutável, finalmente se rendeu. Não havia mais como negar o que havia acontecido, e o que restava era a dor da perda, o peso da culpa e a necessidade de reconstruir uma vida que desmoronava. Mas essa história não termina aqui. Entre as lágrimas e a desilusão, surgem perguntas sobre perdão, amor e a capacidade humana de recomeçar. Será que Carlos conseguirá perdoar? Ana encontrará forças para enfrentar suas escolhas? O que o futuro reserva para essa família, marcada por segredos e traição? Fique comigo para a próxima parte dessa história incrível, onde revelações inesperadas e decisões emocionantes vão mudar tudo novamente. Você não vai querer perder. Depois do resultado do exame, a casa que antes era lar se transformou num lugar estranho, cheio de silêncio e olhares que não se encontravam. Carlos, devastado, tentava entender como seguir em frente, enquanto Ana se afundava na culpa e no arrependimento. A traição não era só um segredo agora. Era uma ferida aberta que sangrava no coração de ambos. Carlos buscava respostas no rosto de Ana, mas só encontrava lágrimas e desculpas frágeis. Ele queria saber por quê. Queria entender o que a levou a cruzar aquela linha que mudou suas vidas para sempre. Ana, por sua vez, sentia que o peso do mundo desabava sobre seus ombros. Ela sabia que havia destruído a confiança do marido, mas ainda amava o homem com quem compartilhou anos de vida. Enquanto isso, o chefe, homem influente e manipulador, parecia não se importar com a situação. Ele manteve distância como se nada tivesse acontecido, deixando Ana sentir sozinha na tempestade que ajudou a criar. A sensação de abandono só aumentava a dor que ela carregava no meio desse caos. O bebê, inocente, crescia sem entender o que acontecia ao seu redor. Ele era o elo entre os dois adultos perdidos, a prova viva de um erro que não podia ser apagado. Carlos tentava se conectar com o menino, mas era difícil enfrentar aquela criança que simbolizava a traição. E Ana, dividida entre o amor maternal e o remorso, buscava uma maneira de curar as feridas que havia causado. Com o passar das semanas, a família foi obrigada a encarar o impossível: reconstruir a confiança ou aceitar a separação. Carlos, em um momento de dor profunda, decidiu procurar ajuda, conversando com amigos e até um terapeuta, tentando encontrar um caminho para perdoar e seguir em frente. Ana, por sua vez, prometeu mudar, mostrar que ainda merecia uma chance, e que o amor que sentia por Carlos e pelo bebê poderia superar até os piores erros. Mas nem tudo estava perdido. Entre as lágrimas e a desconfiança, surgiram pequenos momentos de esperança. Um sorriso do bebê, um gesto de carinho, uma conversa sincera
que fez o gelo começar a derreter. Eles perceberam que a vida não se resume a erros, mas às escolhas que fazem depois deles. No entanto, a reviravolta ainda estava por vir. Um dia, Carlos recebeu uma mensagem inesperada. Um segredo que mudaria tudo novamente. A verdade por trás da traição não era exatamente como parecia. E aquela revelação podia transformar a dor em redenção, ou em destruição total. Você não pode perder o próximo capítulo dessa história cheia de surpresas, onde cada decisão importa, e o amor é testado até o limite. Fique comigo para descobrir o que aconteceu depois, e como essa família lutou para encontrar seu caminho. Dias depois daquela mensagem inesperada, Carlos não conseguia tirar da cabeça o que havia descoberto. A verdade que parecia simples e definitiva começava a ganhar novas camadas, fazendo com que toda a história que ele conhecia se transformasse. Diante dos seus olhos, ele decidiu confrontar Ana, mas desta vez não com raiva, e sim com uma vontade profunda de entender tudo, de verdade. Ana estava nervosa, mas ao mesmo tempo sentia um alívio estranho. Talvez finalmente ela teria a chance de contar tudo sem esconder nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma noite silenciosa, entre lágrimas e suspiros, Ana revelou o segredo que carregava desde o começo. Uma história que ninguém esperava. Bebê, apesar de parecer cópia do chefe, tinha uma outra história por trás. Ana contou que aquele encontro, embora real, não era a única possibilidade. Havia um homem que Carlos não conhecia. Alguém que estava no passado dela, uma sombra, que voltou para mexer com seu presente. A verdade não era só uma traição, mas um emaranhado de escolhas, enganos e segredos que ninguém poderia imaginar. Carlos ouviu tudo em silêncio, tentando encaixar aquelas peças no quebra-cabeça da sua vida. A dor continuava, mas agora havia um caminho para a esperança. Ele percebeu que a vida não é feita só de certezas, mas de como escolhemos lidar com o que nos acontece. E apesar de tudo, ele ainda amava Ana, e queria lutar por sua família. Com essa nova verdade, eles começaram a reconstruir seu relacionamento, devagar, dia após dia. A ajuda de amigos e profissionais foi essencial para que eles conseguissem se perdoar e criar um ambiente saudável para o bebê crescer. A sombra da traição ainda existia, mas não era mais o fim, e sim, o começo de um novo capítulo. O chefe, por sua vez, desapareceu da vida deles, como se tivesse sentido que a batalha já estava perdida. Ana, finalmente, se libertou daquele passado, e abraçou a oportunidade de ser uma mãe e esposa melhor, aprendendo com seus erros e buscando a redenção. Essa história que parecia condenada a um final trágico, se transformou em um exemplo de superação, perdão e amor verdadeiro. E é isso que quero que você leve para a sua vida. Mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode renascer, e o amor pode vencer. Fique comigo para a última parte, onde vamos descobrir como essa família enfrentou o futuro, e quais lições essa história deixou para todos nós. Meses se passaram desde que a verdade veio à tona, e a vida de Ana, Carlos e do bebê nunca mais foi a mesma. O caminho para a reconstrução foi cheio de desafios, lágrimas e pequenas vitórias, mas também de momentos que reacenderam a esperança no coração de cada um deles. Carlos, que antes parecia perdido, agora encontrava forças na família que estava disposta a lutar para manter unida. Ele descobriu que o amor vai além da biologia, que o vínculo construído no dia a dia pode ser mais forte do que qualquer traição ou erro. Aos poucos, ele começou a se aproximar do filho, vendo naquele bebê não apenas a marca de uma traição, mas o reflexo da chance de um recomeço. Ana, por sua vez, transformou a culpa em aprendizado. Ela buscou ajuda, aprendeu a valorizar o que realmente importa, e dedicou-se a ser a mãe e esposa que sempre sonhou ser. Seu arrependimento a tornou mais forte, e consciente, e mais capaz de amar sem medo. E o bebê, tão pequeno e inocente, foi o catalisador dessa transformação. Seu sorriso iluminava os dias mais difíceis. Sua presença unia corações antes. Parceiro, ele era a prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor pode florescer. A família enfrentou olhares, julgamentos e até mesmo o preconceito. Mas juntos, superaram tudo. Eles provaram que o perdão é possível,
que a honestidade, mesmo dolorosa, pode libertar e que o amor verdadeiro tem o poder de curar até as feridas mais profundas. Essa história não é apenas sobre traição, é sobre humanidade, escolhas, erros e, principalmente, sobre a capacidade de recomeçar. Espero que ela toque seu coração e te inspire a acreditar que, não importa o que aconteça, sempre existe um caminho para a esperança. Obrigado por estar comigo até aqui. Se essa história mexeu com você, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa mensagem de amor e superação. A vida é cheia de reviravoltas, mas a força para seguir em frente está dentro de cada um de nós.